que o tema da palavra é a disciplina da fé, para lidar com fracassos, falhas e insucessos. Amém? Tema de número 35. Vamos dar início em Hebreus 12:2, que diz assim a palavra: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Vamos orar para pedir ao Pai entendimento, para recebermos este crescimento nesta noite. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Deus bendito, Deus justo, santo, Deus fiel, Deus que nunca falha, Deus que nunca muda, Deus que é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre, dono de toda vontade, dono de todo querer. Está escrito que nas mãos do Senhor estão os nossos dias. Senhor Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por esse dia, que de antemão o Senhor nos conduziu em perfeita vitória. Por esse dia, Senhor, de tantos livramentos que o Senhor proporcionou para as nossas vidas, pois o Senhor nos cerca de livres cantos de livramentos todos os dias. Te damos graças, Pai, por estarmos nesta noite presentes, Senhor, em Tua casa, recebendo, Senhor, o alimento, ouvindo a Tua voz, Senhor, ouvindo, Pai, aquilo que Tu tens para falar para a Tua igreja, Senhor, para o nosso crescimento espiritual, Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por esta noite que o Senhor nos preparou, Pai, na Tua casa, Senhor, pelas vidas dos irmãos, Senhor, que aqui estão presentes, que vieram, Senhor, ouvir a Tua voz, porque eles estão aqui, Senhor, não para ouvir homem, mas para ouvir a Ti, Senhor Jesus, para ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, usa a minha vida, Senhor, me capacite neste momento, Senhor. Usa a minha boca para falar junto ao Teu povo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para dizer, Pai. Que todo, Senhor, desentendimento, que toda fortaleza na mente dos Teus filhos neste momento, Senhor, sejam rechaçadas. Estejam, Senhor, descansando em Ti, Pai, ouvindo, recebendo e praticando a Tua verdade, Senhor, para louvor e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amados, falar em fracasso no meio cristão parece meio que um tabu. Ninguém costuma falar em fracasso. É difícil encontrar um ministério, encontrar uma igreja que fala sobre derrotas, que fala sobre insucesso, que fala sobre lutas temporárias, lutas que vêm por um tempo em nossas vidas. Mas este ministério é um ministério santo, que não prega somente o sucesso e a prosperidade, porque sabemos que a vida não é só sucesso e prosperidade. Nós também temos que saber lidar com os fracassos às vezes do passado. Temos que saber lidar com as falhas, com os insucessos das nossas vidas. Por isso Deus, nesta noite, trouxe essa palavra para os Teus amados, para que quando a gente passar por esses momentos, a gente não entre em desespero, a gente não questione a Deus. O insucesso pode estar relacionado à disciplina de Deus. Às vezes pode ser uma disciplina, a falta de sucesso na vida. Porém, nem sempre é assim. Nem sempre o fracasso, o insucesso, a falha está ligado a alguma disciplina de Deus. Nem sempre. Às vezes, o insucesso acontece para o nosso crescimento. Às vezes alguma falha nas nossas vidas acontecem para que a partir daquela falha a gente entenda e cresça.
Amém? Enquanto estamos presos nesta carne, o corpo que o apóstolo Paulo chama de corpo de humilhação, o apóstolo Pedro chama de carne de imundícia, todos nós estamos sujeitos a situações de fracasso. Porque esse corpo é um corpo falho. A nossa carne é uma carne falha, né? O próprio apóstolo Paulo chamava de corpo de humilhação. O apóstolo Pedro chamava de carne de imundícia. Porém, a gente já tem a noção de como a nossa carne é maldita. Nossa carne tende a errar. Mas nós caminhamos para o sucesso porque Deus aperfeiçoa não a nossa carne, mas aperfeiçoa o nosso espírito. Amém? A cada dia. Por isso somos um povo separado para a glória de Deus. Por isso sabemos lidar com as situações de insucesso. Estamos aprendendo ainda mais nessa noite. Porque o nosso espírito é alinhado com o Senhor. O nosso espírito é um só espírito com o Espírito de Deus vivo. Amém? A Bíblia Sagrada relata grandes nomes com situações de fracassos, de falhas e de insucessos. A lição do Senhor para nós é que não podemos desistir ou retroceder. Amém? Jamais devemos desistir ou retroceder. Isso é para os fracos. E o Senhor diz: sou forte. Amém? Temos que dizer: sou forte. Amém? Então jamais devemos retroceder. Devemos, pelo contrário, devemos confiar totalmente em seu poder e na sua graça. Amém? Confiar de todo o espírito. Que a graça de Deus nos faz superar falhas, fracassos e insucessos. Como que isso acontece? Primeiro, devemos usar todas as situações de nossa vida para aprendizado. Amém? Todas as situações de nossas vidas devem ser uma forma de crescermos. Seja na falha, seja no sucesso, seja no que for. É uma forma de aprendizado para as nossas vidas. É um degrau a mais que a gente cresce. Nunca a gente vai retroceder. Mesmo que a gente venha falhar em alguma coisa. Aquela falha tem que servir como degrau para a gente crescer mais. Amém? Tudo que houve, empenho, e foi bem sucedido, ótimo, isso é tranquilo. Amém? Tudo que a gente faz que é bem sucedido, tudo que foi, que teve empenho, isso é maravilhoso. A questão está no insucesso, naquilo que houve fracasso. Esse é o X da questão, Quando há o insucesso, quando há o fracasso. A tendência do ser humano é não querer tocar na fraqueza, naquele assunto que falhamos, nas coisas que não deram certo na vida. Geralmente o ser humano esconde, Quando tem alguma falha, quando tem algum insucesso, geralmente ninguém costuma tocar muito nesse assunto. Alguma coisa que a gente errou no passado, tal, a gente procura sempre manter aquilo ali quietinho, tal, não querer tocar nesse assunto. Mas a palavra aqui está ensinando a gente, ninguém tem prazer em relembrar fracassos. Mas são estas situações que têm algo para nos ensinar. Amém? E precisamos encará-las com maturidade, entendendo que algo Deus quer nos ensinar através dessas situações. Amém? Então, quando a gente tiver algum fracasso, algo que a gente tentar que não deu certo, não sei, em qualquer área de nossas vidas, não pense isso como uma correção de Deus, ou que Deus não está te abençoando, que não sou abençoado, aí já começa aquelas murmurações de sempre, Não. Quando acontecer algo do tipo, a gente tem que parar e refletir. Onde eu posso melhorar nisso? Amém? O que eu posso fazer de melhor para que essa situação seja corrigida? Para que eu tenha sucesso nesse fracasso, para que eu tenha vitória nessa derrota. É isso que Deus quer que a gente faça, que a gente traga para nós mesmos, para nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa mente, esse pensamento. Aonde eu posso melhorar? Eu quero melhorar. Amém? Não é porque eu fracassei que eu sou ruim nisso, que eu sou fraco naquilo, que eu não posso fazer isso. Não, se eu fracassei nisso, amanhã eu quero fazer melhor, porque amanhã eu não vou fracassar nisso mais. Vou fazer melhor que hoje e vou ser melhor do que a cada dia melhor. Amém?
São lições de Deus e não lições da vida. O apóstolo Paulo também tinha temores em relação ao fracasso da sua vida, às circunstâncias contrárias. Até o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo, chamado por Deus, levado ao terceiro céu, recebeu toda a revelação da graça de Deus, que o apóstolo Paulo tinha temor em relação a fracassos da vida. Ele temia. Imagine nós, que estamos ainda engatinhando, que estamos aprendendo. Também estamos sujeitos a esse tipo de fracasso, a esse tipo de temores. Em 1 de Coríntios 2, do 1 ao 3, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este, o crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Aqui o apóstolo Paulo relata uma passagem sua, onde ele sentiu medo. Ele foi pregar em Atenas e ele temeu, porque lá ele estava sendo perseguido, lá estava sendo ameaçado. Aqui diz que estudiosos relatam que Paulo, em Atenas, foi muito perseguido, massacrado com palavras, com afrontas, teve sua imagem denegrida. E aí ele chegou em Corinto com sentimento de insucesso. Ele foi para Atenas pregar a palavra da graça, temendo, porque lá eles não aceitavam. Lá eles humilharam o apóstolo Paulo, massacraram o apóstolo Paulo com afrontas, denegriram a sua imagem. E Paulo teve medo, teve temor do fracasso. E quando ele chegou em Corinto, com sentimento de insucesso, e mais uma vez também foi massacrado. Situações que estavam acima de suas forças. E quem é que nunca se sentiu assim? Alguma vez massacrado, alguma vez humilhado? Estou fazendo a coisa certa. Estou pregando Jesus, fazendo o que Deus mandou. E estou sendo massacrado. A sensação é de fracasso, que estou falhando. Às vezes a gente pensa assim: estou pregando a palavra, estou recebendo a palavra, estou pregando a Jesus, estou fazendo aquilo que Deus mandou. Mas mesmo assim estou sendo massacrado aí fora, sentindo uma sensação de fracasso, e que eu estou falhando em determinados momentos. Mas em Coríntios 2, do 1 ao 8 diz: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O tamanho da afronta que Paulo recebeu na Ásia. Chegaram até a se desesperar pela própria vida. Então, tiveram um risco de vida lá, pelas dificuldades que passaram lá. E por isso ele temia, tinha medo, que a perseguição dele, para eles era muito grande, a vida deles era muito grande. Assim, às vezes, como é na nossa vida aí fora. Às vezes a gente acaba sendo perseguido, acaba sendo questionado, porque a gente crê nessa palavra. Amém? A gente confia nessa palavra, e muitas vezes nem todos aceitam ela. Amém? Às vezes no trabalho, às vezes mesmo na família, as pessoas querem nos massacrar, querem nos questionar, querem denegrir a nossa imagem. Amém? Mesmo a gente, às vezes, nem sabendo, nem estando perto, nem ouvindo, às vezes as pessoas questionam o nosso comportamento. Acham que somos loucos, acham que somos frios, porque não entramos em desespero. Amém? Porque eles querem que a gente se molde na forma deles. Mas a forma que Deus tem para nós é totalmente diferente da forma do mundo. Amém? Porque a palavra diz que não devemos nos conformar, com as coisas deste mundo, deste tempo. Nós temos que nos alinhar com as coisas de Deus. Amém?
Então, mesmo quando as dificuldades vier, às vezes a gente achar que está falhando, confia que Deus está no controle da situação. Amém? Confia que Deus está nos conduzindo, Deus está no controle de tudo em nossas vidas. Amém? Não somos super crentes. Somos pessoas que contam com a suficiência de Deus e superam as dificuldades, o fracasso, o insucesso. Amém? Aqui ninguém é super crente. Aqui ninguém é de aço, ninguém é intocável, ninguém... Que nós vivemos confiando com a suficiência de Deus em nossas vidas. Que Ele é suficiente para nossas vidas. Amém? É assim que a gente caminha, é assim que a gente confia. Porque nós vivemos e superamos as dificuldades com a suficiência de Deus, que nos basta, com a graça de Deus que nos basta. Assim o Senhor nos faz vencedores, assim o Senhor nos faz superar as dificuldades. Amém? O que fazer em momentos desesperador? Como a gente deve agir, no momento de desespero? Vamos ver aqui o que fala em 2 Coríntios 4, do 8 ao 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Amém? Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Glória a Deus. É assim, amados, que Deus quer que a gente se comporte. Amém? Essa passagem é bem clara para a gente. O que o apóstolo Paulo diz. Apesar de tudo que ele passa, apesar de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou, é isso aqui que ele tem, que ele nos diz, que ele deixou escrito. Amém? Que devemos sempre crer. Devemos sempre confiar no Senhor. Somos angustiados às vezes, sim. Somos atribulados às vezes, mas nunca angustiados. Somos perplexos, mas não desanimamos nunca. Somos perseguidos, porém jamais somos desamparados, porque o Senhor está sempre nos amparando em tudo. Às vezes nos abatemos em alguma situação, porém jamais somos destruídos. Amém? Jamais vamos cair, jamais vamos ser destruídos. Podemos sim se abater em alguma situação, mas ser destruído jamais. O apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios, do 11, de 21 ao 33, a gente vai ver aqui bem o que o apóstolo Paulo passou na vida dele. Acho que aqui foi um pouco só do que ele passou, do que ele sofreu mediante a palavra. Mesmo assim, ele permaneceu forte. Amém? Em 21 diz assim: ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos.
Olha o que Paulo passava. Como era a vida de Paulo, né? A gente não tem noção do que ele sofreu, do que ele passou, das dificuldades que Paulo passou na vida dele. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Aqui em jejum não é que ele jejuava, não. Que jejuava porque passavam fome. Que onde diz aqui, muitas vezes em fome e sede. Então eles eram obrigados, eles jejuavam porque não tinham o que comer. Amém? Porque eram obrigados a passar fome, não comia, não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. Então, muitas vezes em frio, porque não tinham o que vestir. Amém? Olha o tamanho da provação que eles tinham, de tudo que eles passavam, né? Às vezes as ciladas que o inimigo armava na vida deles para tentar tirar eles do caminho, né? Para atrapalhar a obra de Deus. Mas eles sempre confessando, eles sempre crendo, eles sempre confiando na palavra de Deus. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo, apesar de todas essas coisas exteriores, o que ele se preocupava era com as igrejas de Cristo. Que ele queria que as igrejas de Cristo tivessem alinhadas na palavra. Ele não estava se preocupando com o que ele estava sofrendo na carne dele. Ele estava preocupando como a igreja de Cristo estava. Amém? Essa era a preocupação de Paulo. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Olha as situações que Paulo passava, né? Escapou lá de uma prisão num cesto, porque ele era perseguido o tempo todo. Mediante a tantas situações de insucessos, Paulo não desistiu, ele perseverava. Amém? Eu creio que ninguém que nunca passou por 10% do que Paulo passou aqui, do que ele descreve só nessa passagem aqui, que foi muito pouco. Amém? Mesmo assim ele perseverava. Jamais ele se abalava com isso. Toda situação de insucesso nos serve para termos uma disciplina de fé. Amém? Na parte 2, diz assim: temos um chamado para vivermos as melhores e superiores promessas. Amém? Desculpa, irmão, que eu estou meio gripado, então às vezes a voz está meio rouca, hein? Muitos eleitos são traídos pelos próprios sentimentos, onde vem a dificuldade e a expressão. E agora? Aí embate o desespero. Deus não desampara. Amém? Em 1 Coríntios 15, do 9 ao 10, diz, o apóstolo Paulo de novo dizendo aqui: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito, muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Em todo tempo temos que dar graças a Deus, porque tudo que fazemos é pela graça de Deus em nossas vidas. Amém? A graça de Deus trabalha por mim em todas as situações. Em 2 Timóteo 1 ao 9 diz:
que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Amém? Deus sabe o que Ele está permitindo e sabe o que está para ser manifestado em nossas vidas. Amém? Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que está sendo permitido e o que está para se manifestar. Amém? Se Ele diz aqui que somos um povo mais que vencedor em todas as coisas, então creio que grandes coisas estão para se manifestar. Amém? Na vida daqueles que creem. Para a glória do Senhor. Nossa vida pertence a Ele. Amém? Nossa vida não é nossa mesma. A nossa vida é do Senhor. Tudo o que acontece, tudo o que somos, tudo o que fazemos é para a glória de Deus. É porque Ele assim permite. É porque Ele assim se manifesta em nossas vidas. Amém? Em Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Em 1 João 5,4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? É pela fé, amados. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em Hebreus 6,19 diz: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Amém? A nossa fé é a nossa âncora. Amém? É a âncora para a nossa alma, é o que nos segura firme. Amém? É o que sustenta as nossas vidas. A fé é dom de Deus. A fé que Deus colocou em cada um de nós. Amém? Aquele que tem a fé, dom de Deus, ancora os sentimentos, as emoções. É triste quem não tem a âncora para os sentimentos. Aquele que não tem fé, aquele que anda pelo pensamento humano, aquele que acha que está certo em todas as coisas, Deus fala que é triste quem não tem a âncora para os sentimentos, porque esse vai ser tribulado, esse vai sofrer, esse vai cair. Amém? Esse vai se abalar um pouco e vai tombar, porque não tem a sustentação de Deus como a gente tem. A confiança e segurança e saber que Deus não muda. Amém? O mesmo Deus de Abraão, Deus de Jacó, é o mesmo Deus que está em nossas vidas hoje, é o mesmo Deus que está hoje aqui, é o mesmo Deus que fala as nossas vidas. Amém? O Deus que supriu tudo na vida de cada um, o Deus que conduziu, que fez milagres, o Deus que ressuscitou, o Deus que curou, o Deus que fez o paralítico andar, o Deus que, sabe, que abriu o mar, o Deus que fez secar a terra, que fez chover, o Deus que trouxe prosperidade, o Deus que tudo fez, o Deus que tudo criou, é o mesmo Deus que a gente serve hoje. Ele não mudou, amados. Ele é o mesmo Deus que Abraão confiava, o mesmo Deus que Abraão dizimava por fé, é o Deus que hoje a gente confia, é o Deus que hoje a gente dizima. Amém? Se aquele Deus fez Abraão prosperar, se aquele Deus fez Isaac prosperar, naquela terra seca, naquela terra que nada dava, ele colheu a 100 por 1 porque confiou no Senhor. Amém? É o mesmo Deus que fala com a gente nesta noite, é o mesmo Deus, amém, que está nas nossas vidas, que está conduzindo as nossas vidas. Ele não muda. O Senhor fala para as nossas vidas. Ele é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Amém? Jamais Ele vai mudar, amados. Então, vamos confiar. Aquilo que Deus falar para a gente, vamos andar segundo a vontade dEle, andar segundo a determinação dEle. Amém? Nos fracassos, seja qual for, nos insucessos da vida, não vamos desesperar. Todo mundo está sujeito a errar. Amém? A gente está aprendendo hoje, está crescendo, para diminuir a nossa margem de erro. Amém? Para a gente ter sabedoria. Mas se porventura a gente vier a errar em alguma coisa, a fracassar em alguma coisa, leve isso como aprendizado. Amém? Vamos ter isso como crescimento, entender o porquê erramos, aonde falhamos. Amém? Para não tornar a fazer isso mais.
Porque a nossa carne erra, a nossa carne é falha. Mas o Deus que sustenta as nossas vidas é o mesmo que sustentou os apóstolos, é o mesmo que sustentou Paulo em todas as perseguições que ele teve, ameaça de morte, entendeu? Naufrágios, sabe? É o mesmo Deus que guardou Paulo em todas as situações, é o mesmo Deus que guarda nossas famílias, que guarda as nossas vidas. Amém? Ele não mudou, ele é o mesmo. Amém? Só que a gente tem que aprender a confiar nele, a mostrar para ele a confiança. Mostrar o quê? Com as nossas vidas, com a nossa atitude. Amém? Com o nosso modo de viver. Amém? Com a nossa postura de vida. Para que os outros vejam na nossa vida a diferença. Para a gente não ser só mais um crente na terra. Crente na terra tem um monte. Tem um punhado aqui em cima, tem um outro punhado ali embaixo. Tem um punhado ainda espalhado para a cidade. Tem um monte de crente. Mas cristão, aquele que confia, que pratica a verdade, são poucos que fazem. Amém? E os poucos estão aqui. Deus plantou aqui. Amém? Porque aqui está a verdade de Deus, aqui está a fonte da verdade de Deus. Amém? Então é assim que a gente tem que proceder, confiando, porque Deus jamais muda, amados. Em Hebreus 6, do 17 e 18, diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Amém? Glória a Deus. A fim de lançar mão da esperança proposta. Amém? Nós já estamos guardados no refúgio do Senhor. Amém? A gente não vive pela esperança. A gente vive pela fé. Amém? A gente é além da esperança. A esperança é para aquele que não tem certeza. Amém? A fé é para aquele que vive com a certeza das coisas que se esperam, amados. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em 2 de Coríntios 12, 9 e 10, diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos confessar, hein, igreja? Amém? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sou forte. Com fé, amados. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nos sentirmos fracos, lembra dessa palavra. Amém? Quando alguma coisa tentar nos abater, quando alguma coisa tentar nos desequilibrar, pensa nessa palavra. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque na minha fraqueza, na nossa fraqueza, na sua fraqueza, é que Deus se manifesta em nossas vidas. Amém? Para a glória e louvor dele. Em 1 de Coríntios 10, do 8 ao 13, diz assim: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram,
e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Amém? Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Amém? Glória a Deus. Então, amados, não tem tentação que seja maior do que o livramento de Deus para nossas vidas. Não tem tentação que seja maior do que aquilo que Deus nos faz suportar. Não existe essa tentação. Amém? Porque Deus nos dá o livramento de sorte para que possamos suportar todas as tentações desse mundo, tudo aquilo que vem para nos desestabilizar, tudo aquilo que vem para tirar o nosso foco. Amém? Por isso devemos todos os dias confessar que a gente busca o autor e o consumador da nossa fé, a gente olha só para Ele, é Ele que a gente busca, e é nele que a gente confia, que é Jesus Cristo. Amém? Deus promete livramento, e isso não significa alívio imediato. Por isso é necessário aguardar com confiança, manifestando o fruto da fé. Amém? Deus nos dá o livramento. Amém? Mas isso não significa que é algo assim, o alívio já vem na hora. Amém? E dá o livramento para nossas vidas, a gente está guardado. Mas às vezes, né, vai acontecer alguma coisa que queira nos desestabilizar, tal. Mas é necessário aguardar com confiança. Amém? Sem ter pressa, sem ter angústia. Amém? Tudo aquilo que os nossos sonhos, aquilo que a gente já traz à existência, aquilo que a gente já declarou por orações, aquela bênção que a gente, né, já traz para nossas vidas, já como já feita. Amém? Aqui algo já realizado em nossas vidas, alguma vitória em todas as áreas de nossas vidas, algo que a gente tanto espera, sei lá, uma promoção no trabalho, sei lá, algo a mais, uma vitória. Que não sejamos pessoas que querem imediatismo. Amém? Que quer tudo na hora, que acha que é do nosso jeito, que tem que ser da forma que a gente quer. Pelo contrário, vamos aguardar com confiança, confiando no Senhor, que as coisas acontecem no tempo do Senhor. Amém? Tudo é no tempo de Deus. Nada é no tempo da gente. Nada vem no nosso tempo. A gente vê por todos aqueles que passaram, nos heróis da fé da Bíblia, lá atrás, que a gente já estudou aqui, já ouviu na palavra. Nenhum daqueles profetas, daqueles heróis da fé, alguma bênção aconteceu na vida deles de imediato. Todos tiveram relatos de batalhas, de dificuldades, alguns de tribulação, de perseguição. Aí depois da tribulação, depois da angústia, aí veio a bonança, veio a vitória, veio a bênção. Amém? Então a gente tem que seguir trilhando nesse caminho, passando por qualquer que seja a fraqueza, qualquer que seja aí a batalha que a gente tem que passar, mas confiando que a nossa vitória já é certa no Senhor. Amém? Confiando que a nossa vitória já está declarada pelo Deus vivo. Amém? Assim como José. Quanto que José não sofreu no Egito? Amém? Até que foi constituído governador do Egito, amém? Que prosperou, que deu condições para a família dele, perdoou a família dele. Quanto que José não sofreu? Foi preso, foi castigado, foi humilhado. Foi na hora que ele quis? Não foi, ele passou por um momento de dificuldades. Amém? Todos passaram por momentos, por situações. Ninguém foi por acaso. Aquelas pessoas que foram buscar cura em Jesus Cristo, ainda o Jesus da carne, né, o Jesus homem, o próprio Deus manifesto em homem, que foram pedir cegos, aleijados,
Quanto tempo que eles não perduraram se arrastando? Amém? Às vezes persistiram, confiaram. Quando tiveram a oportunidade, a bênção alcançou cada um deles. Amém? Assim a gente tem que persistir. Amém? Confiando, crendo no Senhor. Seja qual for a dificuldade, qual for o problema, não se abater com isso e esquecer o sonho, deixar de lado, achar que não vai acontecer. Amém? A gente crê que vai acontecer. Nós cremos que a nossa bênção já está liberada pelo Deus vivo. Basta a gente buscar, basta a gente crer, basta a gente aceitar e recebê-la. Declarando a palavra, confiando no Senhor, mostrando em cada dificuldade que tiver, que a gente confia nele. Aí Deus se alegra ainda mais com a gente. Amém? Aí mais rápido ainda a gente vai receber essa bênção. Amém? A gente tem mais exemplos aí no o povo que Deus resgatou do Egito, que levou para a terra prometida. Deus prometeu. Amém? Passaram por dificuldades? Passaram. Muitos, a maioria não perseverou. Ficou pelo caminho. Se tivessem perseverado, não tinha recebido a bênção, não tinha recebido a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus foi para todos. Deus prometeu a terra prometida para eles. Quando saíssem do Egito, Deus já tinha a terra prometida preparada para todos eles que saíram. Deus não chamou meia dúzia, falou, vem aí os 5 milhões aí, tantos que saíram do Egito, vem segue Moisés, e meia dúzia vai herdar a terra e o resto vai ficar no meio do caminho. Deus não prometeu isso para ninguém. Deus prometeu que todos iam receber a terra. Mas só que todos deveriam confiar no Senhor. Que Deus mostrou, Deus agiu, Deus se manifestou no meio deles o tempo todo. Mas mesmo assim não creram. Amém? Deus tem se manifestado nas nossas vidas, da forma dele. Muitas vezes, às vezes a gente nem percebe. Mas Deus nos dá livramentos todos os dias. Amém? Deus nos guarda de várias situações. Deus nos permite acordar toda manhã. Amém? Com saúde. Deus nos permite ir para o trabalho com saúde. Deus permite nossas famílias sair de casa. Amém? Deus nos dá o dom da vida. Deus nos dá condições para seguir firme. E o que Ele quer em troca? A nossa gratidão, a nossa fé. Só isso. Que a gente anda no caminho dEle. É a condição dEle. Se a gente ouvir as palavras dEle e praticar, a gente vai reinar. Ele não está pedindo nada em dinheiro, esmola, não está pedindo sacrifício, não está pedindo sangue, não está pedindo nada. Não está pedindo um membro do seu corpo, não está pedindo nada disso. Deus está pedindo só a nossa confiança. Será que é muito isso? A gente ouve isso todos os dias, a gente cresce nisso todos os dias. Será que é muito confiar no Senhor? Ele só quer que a gente confie para Ele dar o que já é nosso. Às vezes a gente confia num juiz, confia num policial, confia num professor, confia num chefe no trabalho, confia num companheiro de trabalho, confia no homem. Mas no próprio Deus, aquele que nos dá a vida, aquele que tudo criou, às vezes a gente não confia. Às vezes a gente acha que Deus não vai fazer na nossa vida. Porque está demorando, porque passei por isso hoje, meu trabalho não foi bom hoje, discuti com fulano quer me derrubar. E a gente acha que tudo está se acabando, tudo está desabando. E esquece o foco que é Jesus, esquece o que Ele fala para a gente, que é para a gente buscar Ele, confiar nele e descansar nele. Que aquele que espera no Senhor não fica desamparado. Amém? A palavra dele diz, basta que esperarmos no Senhor, basta confiarmos no Senhor. É isso que Ele quer que a gente faça, amados. Nada mais do que isso. Amém? É confiança. Confiança é a razão do cristão. Sem confiança não tem fé. Amém? Deus nos deu a fé. Já está dada. A fé é nosso dom. Amém? Está em cada um de nós, está em todos nós. Mas a confiança é algo que a gente tem que gerar. Amém? É algo que tem que vir da gente. Esse é o passo que falta para a gente dar. Deus nos deu a fé. Deus nos mostra os sinais, Deus se manifesta, Deus fala da forma que devemos fazer. Mas a confiança depende da gente. Se eu falar, eu quero chegar aqui, Deus vai me guardar, eu sei que Ele vai para me chegar aqui. Mas se eu não der um passo aqui e chegar nesse lugar aqui, como que eu vou estar? Não vou chegar nunca aqui, eu vou ficar plantado aqui o tempo todo.
Ah, mas será que eu vou cair no meio do caminho? Será que eu vou tropeçar? Será que eu vou isso? Será que eu vou aquilo? Se você não der o passo, como que Deus vai fazer na sua vida? Como que a gente vai mostrar confiança para Deus? Sem dar o passo. Então é isso que Deus quer que a gente faça. No momento de fraqueza, é a mesma coisa. A gente tentou aqui, fraquejei no meio do caminho e voltei. Da onde eu parti. Pô, eu não perdi a batalha. Deus está dizendo, eu sou contigo. Onde você errou aqui no meio do caminho? Qual foi o passo errado que você deu? Vamos corrigir isso, dá um passo maior aqui. Amém? E chega, tira esse obstáculo que está te impedindo. Amém? Então vamos melhorar. No momento de fraqueza, não vamos esconder o que aconteceu na nossa fraqueza. Não, exponha a nossa fraqueza para Deus. Exponha a sua derrota para Deus. Exponha as dificuldades que você tem para Deus. Amém? Às vezes a gente tem dificuldade, às vezes para orar, às vezes tem dificuldade para falar da palavra aí fora, às vezes tem dificuldade, não sei, no agir, em alguma coisa a mais. Só que a gente quer que isso fica para a gente. Às vezes a gente não expõe isso. Acha que é normal, não é normal isso. Amém? Isso não é normal. A gente tem que sim falar, a gente tem sim que mostrar a nossa alegria, a gente tem que mostrar a nossa vida. Que é assim que Deus vai se manifesta em nós. Pelas nossas atitudes. Como aí fora eles vão ver a nossa atitude se a gente viver retraído com as coisas? Não é? Então não é a parte da gente. A confiança no Senhor, a perseverança no Senhor. Assim como Paulo sofria, mas ele perseverava. Eles tentavam matar, Deus livrava ele, e ele perseverava. Tentavam aprisionar Paulo, Deus dava o livramento para ele, ele escapava. Paulo estava no navio no meio do mar, o navio rachava no meio, naufragava, sem nada. Mas Deus guardava ele, dava o livramento para a vida dele, e Paulo ainda continuava, perseverava. Amém? Então vamos nos colocar às vezes nessas situações também. Será que se fôssemos nós, a gente ia ficar parado ali no meio do caminho, a gente não ia retroceder, com medo do que ia vir pela frente? Ou a gente ia fazer como Paulo, perseverar? Eu creio que aqui todo mundo vai fazer como Paulo, para a glória de Deus. Amém? Independente da situação. Independente da situação. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai perseverar no Senhor o tempo todo. Amém? Para finalizar a palavra, em Romanos 8, do 35 ao 37, diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada pode nos separar do amor de Cristo também? Não tem tribulação, não tem angústia, não tem perseguição, não tem fome, não tem nudez, não tem perigo, nem espada para as nossas vidas. Nada nos separa do amor de Cristo, porque Ele nos chamou para vivermos o reino do Teu amor. Amém? Como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Amém? Assim nós às vezes somos considerados como ovelhas no matadouro. Amém? Pelo mundo aí fora. Mas o Senhor nos fala aqui, no final: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Independente, amados, da situação, independente da perseguição, independente da fome, da nudez, da tribulação, da angústia, independente do que for, nós jamais seremos separados do amor de Deus, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que cremos, confiamos e descansamos, nos fez mais que vencedores em todas as coisas, em todas as situações. Amém? Para louvor e glória do nome dEle. Assim nós procederemos e assim nós confiamos no Senhor. Nada no universo está fora do controle de Deus. Nada no universo, amado, nada no universo, não é nas nossas vidas, nada no universo não está no controle do Senhor. Tudo está no controle do Senhor.
Tudo, tudo, amados. Porque assim seja, assim diz o Senhor.